Governadora, eu queria começar falando sobre essa circunstância que até hoje está sendo cobrada da senhora, de até o último dia da campanha a senhora ter dito que não declararia voto nem em Lula nem em Bolsonaro, né? Esse ambiente polarizado que a gente vive no Brasil. Numa entrevista recente, a senhora, mesmo depois do 8 de janeiro, evitou criticar o ex-presidente, disse que não é o caso, é hora de unir o Brasil, que tem que governar para Pernambuco e para todos. Em eventos como com o presidente Lula, a senhora foi vaiada, como eu disse, e ontem, num artigo em razão dos 35 anos do PSDB, a senhora e o Eduardo Leite, que assinam juntos, dizem que o partido deve ficar, aí abre aspas, equidistante, e aí do que vocês chamam de polos radicais que se impuseram na política brasileira nos últimos anos. Eu queria saber se isso faz parte de uma avaliação de que Lula e Bolsonaro são equivalentes, se eles são iguais, no seu entendimento. Primeiro, me permita colocar o contexto da eleição em Pernambuco. Pernambuco, embora tenha sido líder do Nordeste no passado, passou a liderar rankings muito ruins no Brasil. A gente tem lá o segundo pior índice de desemprego do Brasil, fomos campeões no ano passado de crimes violentos letais intencionais, campeões de feminicídio, 14% da população está desempregada, 2 milhões de pessoas passam fome e a gente tem uma população que é submetida ao pior acesso à água do Brasil. Esse contexto de um governo absolutamente rejeitado, o governo anterior, liderado pelo governador Paulo, coloca e imprimia, e foi isso que eu sempre coloquei, que a gente precisava discutir os problemas e as soluções para o nosso Estado. Nós apoiamos no primeiro turno a candidatura de Simone Tebet, foi com quem o nosso partido fechou apoio, e no segundo turno decidi não declarar apoio a nenhum dos dois candidatos, o que poderia ter sido a solução mais fácil, como outros candidatos lá em Pernambuco, no Brasil, fizeram, de tentar se escorar numa candidatura presidencial, ao invés de estar discutindo os problemas reais do povo e como resolvê-los. Sempre colocando que o presidente da República que fosse eleito legitimamente pelo povo do Brasil seria quem eu ia procurar para fazer as parcerias que Pernambuco precisava para poder sair desse momento ruim que a gente está vivendo na nossa história. E assim eu estou fazendo. Quando a gente fala de manter uma equidistância, de estar longe da polarização, é porque a população também sabe que não é essa disputa que vai resolver o problema da falta d'água, o problema do metrô, o problema da ferrovia, do desemprego. Então, com muita consciência, com uma posição firme, difícil inclusive de tomá-la, que a gente se colocou, tanto eu como Eduardo, dessa forma. Aproveito para cumprimentar Eduardo, que eu sei que ele está assistindo a gente. Mas a senhora fala em polos radicais que se impuseram, então são equivalentes e antípodas, a seu ver, inclusive em termos de respeito à democracia? Não, a forma de fazer política de cada um tem suas características. Sobre os atos de 8 de janeiro, sempre disse que rejeito, como qualquer outro atentado à democracia no Brasil. Estive junto com os outros governadores, o presidente Lula, a ministra presidente do STF, lá no dia 9 de janeiro, colocando a nossa solidariedade e nosso apoio irrestrito às ações que precisavam ser adotadas, tanto pelo Poder Executivo, sobretudo pelo Poder Judiciário, para investigação e a punição para quem eventualmente atentou contra a democracia. Eu sou sobrinha de Fernando, sempre o vi em casa, vi meu tio lá no Teatro no Rio de Janeiro assinar a lei que acabou com a censura, ser um ministro de transição difícil da Justiça, embora eu tivesse pouca idade, vivenciei e presenciei aquilo. Então, sou defensora irrestrita dos princípios e valores democráticos e tudo que for necessário para poder manter a democracia viva no nosso país, ainda incipiente, farei como detentora de mandato e como cidadã.